Bom dia, malta! Muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. Espero que vocês estejam todos bem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou super entusiasmada porque, caso não tenham percebido ainda, é março, gente. É o mês da primavera, ok? Eu sou aquela pessoa que eu gosto de me vestir de preto, não sei se é muito óbvio ou não, mas quando eu ouço tipo primavera, verão, só me apetece sacar daquelas cores mais berrantes do meu armário, daí o vermelho, ok? Ainda está um bocadinho de frio, não é muito primavera ainda, mas já me dá aquele ar de que bom, sabe tão bem, e eu acho que é brutal, faz-nos sentir logo vivos e entusiasmados, e eu queria vos incentivar esta manhã a sentirem-se assim na presença de Deus. Bora lá! Às vezes é aqueles dias e é domingo, amanhã é segunda-feira, não me apetece muito mexer, eu vou ficar aqui a curtir de louvor sentado no meu sofá. Não, não pode ser assim, malta. Levantem-se, vão vestir uma roupa diferente, tipo um copo de café e bora agitar a nossa vida e louvar a Deus da melhor forma possível. Bora lá! Mas nada preenche, pois nenhum tesouro que possa alcançar me satisfará. Então tu vieste, mudaste a minha vida e todo o meu ser novo se fez em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Hoje venho a ti, sem medo, sem reservas. Todo o meu falhar conheces, Senhor, e ainda assim filho sou. Porque o Deus das montanhas também é Deus dos vales. E seja onde for, me encontras, Senhor, com graça e amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Junta-te a nós e declara isto: não há nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna choro em dança, das cinzas trazes vida, tornas vergonha em glória. Sei que só tu podes, Deus. Torna choro em dança, das cinzas trazes vida, tornas vergonha em glória. Sei que só tu podes, Deus. Trazes vida aos sepulcros, fazes de ossos soldados, no mar abres caminho. Sei que só tu podes, Deus, só tu. Sei que só tu podes, Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada.
sepulcros, fazes de ossos soldados, no mar abres caminho. Sei que só tu podes, Deus, trazes vida aos sepulcros, fazes de ossos soldados, no mar abres caminhos. Sei que só tu podes, Deus, sei que só tu podes, Deus, só tu, sei que só tu podes, Deus. Como estou, entrego a ti o que sou, espero pelo teu mover. Estou aqui, Deus, usa-me pelo que fizeste em mim, por tudo que vais fazer. Levanto as mãos em louvor, em gratidão, Senhor. Te ofereço meu louvor, a ti, meu
que verei o Salvador, e o meu louvor continuará a ser para ti, Senhor. Breve o dia chegará em que verei o Salvador, e o meu louvor continuará a ser para ti, Senhor. Somente para ti, Senhor. Te ofereço o meu louvor a ti, meu Rei e Redentor. Mais que uma canção, eu te dou meu coração. A minha vida é para ti. Te ofereço o meu louvor a ti, meu Rei e Redentor. Mais que uma canção, eu te dou meu coração. A minha vida é para ti. A minha vida é para ti. A minha vida é para ti. Só para ti. Te ofereço meu louvor a ti, meu Rei e Redentor. Mais que uma canção, eu te dou meu coração. A minha vida é para ti. Amém, amém e amém. É tão bom louvarmos ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao nosso Salvador e dizermos-lhe o quanto nós o amamos e o quão gratos nós somos por tudo aquilo que Ele faz por nós. É tão bom sentir este ambiente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu até na minha casa, mesmo não estando presencialmente na igreja, eu consigo sentir esta presença e é incrível poder fazer parte da nossa casa desta forma. Uma outra forma pela qual nós podemos louvar o nosso Deus, que é tão importante, é através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, que são uma bênção, a sério. Porque nós somos abençoados através dos nossos trabalhos, de podermos receber e ter tudo aquilo que nós temos na nossa vida, e é tão bom quando nós podemos fazer os outros ter também e ajudar as outras famílias, ajudar a nossa igreja, a nossa casa, com as nossas ofertas, com parte daquilo que Deus nos deu a nós. Então eu quero-vos incentivar nesta manhã a poderem fazer isto, a darem as vossas ofertas, a darem os vossos dízimos, as vossas contribuições. Não precisa de ser assim uma cena bué da grande, é aquilo que vocês sentem, é assim que diz na Bíblia: dá consoante o teu coração diz para tu dares. Então bora lá, vamos fazer disto parte da nossa rotina, parte da nossa vida, parte da nossa situação, que seja parte de nós, ok? Outra coisa que nós podemos fazer para louvar o nosso Deus é estarmos juntos. E, agora é difícil, é complicado, Covid e não podemos andar na rua, restrições de horários, restrições de conselhos, tudo isto. É difícil, não é fácil. Mas ainda assim, nós podemos fazê-lo, ok? Não é a mesma coisa? Não, mas é muito, muito bom. Eu não sei se tu conheces os nossos grupos familiares, se não conheces, eu convido-te
a falares connosco, a perguntares, a pedires de que forma é que tu podes envolver e nós vamos ter o maior prazer em chegar até ti e dar-te a conhecer as formas pelas quais tu te podes envolver nos nossos grupos familiares. Para além disto, temos outra forma de te poderes envolver. Ao domingo de manhã, às 10h25, antes da nossa reunião começar, nós fazemos um Zoom Coffee. É um momento de convívio, de brincadeira, de como é que foi a tua semana, ok? E é simplesmente isto, um convívio, ok? Já que não o podemos ter antes da nossa reunião começar e todos agarrarmos o nosso copo de café antes de entrarmos para dentro da igreja, podemos fazê-lo desta forma. Então, se tu tens interesse em te juntar a nós, eu convido-te a estares, a mandar-nos uma mensagem, ok? Vai ser top e vamos ter muito prazer em que tu estejas connosco. Outra forma de nós podermos louvar o nosso Deus é a palavra. E é tão bom nós termos pessoas na nossa vida que nos enriquecem ao poderem partilhar a palavra, aquilo que Deus partilhou com eles connosco. E o pastor Tiago vai fazer isto esta manhã. Então eu espero que vocês já estejam preparados com as vossas notas, ok? Os vossos cadernos e o lápis, ou o computador a tirar notas, ou até com o telemóvel. Mas eu incentivo-vos a tirarem as vossas notas. É muito importante, faz-te pensar melhor sobre aquilo que estás a ouvir e memorizares e tirares para ti aquilo que é realmente importante daquilo que Deus está a falar contigo. Então bora lá, vamos ouvir a mensagem. Olá a todos, bom dia. As saudades apertam de nos vermos, estamos de novo presencialmente, mas nós continuamos nesta caminhada confiando em Deus, sabendo que Ele está connosco e também sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. E eu gostava de ler a palavra de Deus com vocês, juntamente com vocês em vossas casas também. E diz assim o texto, versículo 9. Por tal motivo, nunca mais deixámos de orar por vós desde o dia em que soubemos tudo isso. Tudo isso o quê? Estamos no versículo 9, tudo isso que Paulo já referiu e que fala acerca da firmeza da fé da igreja em Colossos, numa cidade na Ásia Menor, a atual Turquia, a firmeza da fé deles e a maneira como o Espírito Santo os inspirava, os estava a inspirar a amarem-se uns aos outros. Fantástico isto, e esta carta é uma carta fantástica. E Paulo continua a dizer, pedimos a Deus que vos dê o pleno conhecimento da sua vontade, concedendo-vos toda a sabedoria e entendimento que vem do seu Espírito. Versículo 10. Desse modo poderão viver segundo a vontade do Senhor e fazer o que lhe agrada, praticando sempre o bem e crescendo no conhecimento de Deus. As nossas filhas estão a crescer e várias vezes elas colocam questões, a mim e à Eva, acerca do nosso relacionamento com Deus e do nosso crescimento em relação ao nosso crescimento com Deus. E às vezes há questões que elas colocam difíceis, mas que nós como pais, e este também é um desafio para todos vocês que são pais, que estão a assistir e que seguem Jesus, nós temos a capacidade de saber lhes ensinar aquilo que a palavra de Deus também já nos ensinou a nós e tem ensinado a nós ao longo da nossa vida. E aquilo que nós fazemos quando elas colocam estas questões é nós contamos a elas histórias daquilo que Deus tem feito na nossa vida, de forma a inspirá-las. Aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós, e com estas histórias nós esperamos que elas se inspirem, se encorajem a poderem, tal como nós um dia nós decidimos, elas possam tomar a decisão também de crescer em Deus. Mas nós não queremos apenas contar histórias que as inspirem, nós queremos que essas mesmas histórias, ou nós pegamos naquilo que são os princípios bíblicos, que neste caso, e eu tive esse privilégio que os meus pais também me ensinaram, nós ensinamos e transmitimos isso a elas para lhes dar como que diretrizes para que elas possam também crescer no seu relacionamento com Cristo. E nesta oração, especificamente, que nós acabámos de ler aqui neste capítulo 1, nestes textos que nós lemos, Paulo ele faz como que uma espécie de um esboço do caminho que o cristão deve percorrer para alcançar o verdadeiro crescimento espiritual. E hoje eu gostava de falar exatamente acerca disto com todos vocês, de crescimento espiritual, da importância que isso tem na nossa vida. E o texto diz-nos que o processo do crescimento espiritual começa, em primeiro lugar, sabendo
o que Deus deseja. Diz assim o versículo 9: pedimos a Deus que vos dê o pleno conhecimento da sua vontade. Ou seja, que vos diga, que vos mostre aquilo que Ele deseja para a vossa vida. Então a pergunta que eu coloco é básica. É: o que é que Deus deseja para nós? Ou o que é que Deus deseja de nós? E nós vamos encontrar respostas nesta mesma carta, porque o interessante é que Paulo ele escreve neste capítulo uma espécie de introdução, e especificamente nestes primeiros versículos, mas depois ao longo da carta, por isso é que é importante nós lermos todo o contexto, nós encontramos as respostas a essas mesmas questões. Então a resposta a esta pergunta, o que é que Deus deseja para nós ou de nós, nós encontramos-la no capítulo 2, versículos 6 e 7. E nós hoje vamos ler bastante a palavra de Deus. E diz assim, versículo 6: por isso, assim como aceitaram o Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo deverão viver unidos a Ele. Versículo 7: bem arraigados e edificados na vossa união com Ele, estabelecidos na vossa fé, como vos ensinaram, e cheios de gratidão a Deus. A palavra-chave deste texto que nós acabamos de ler é arraigados, que significa fixo pela raiz, que se estabeleceu em determinado lugar, que se gravou, que se ficou bem fixo na nossa memória ou então nos nossos hábitos, no nosso comportamento do nosso dia-a-dia, sendo difícil, ou seja, que se enraizou de tal maneira que é difícil esquecer ou eliminar até isso da nossa vida. Tornou-se como que parte do nosso ADN. E aquilo que o versículo 6 nos desafia é a não limitarmos a nossa vida cristã, e ouve isto com atenção. O versículo 6 desafia-nos a não limitarmos a nossa vida cristã ao momento em que aceitamos Cristo no nosso coração. Porque aquilo que Ele deseja é que nós possamos viver em união com Ele, não de forma superficial. Eu não sei se vocês me estão a ouvir aí em casa, o feedback, como sabem, não chega cá, mas tomem nota, gravem isto. O desejo que Deus tem para a nossa vida é que nós possamos viver em união com Ele, não de forma superficial. Escrevam em letras maiúsculas, não de forma superficial. Mas de que maneira? Mas bem arraigados e edificados, como diz o texto, que significa a crescer nele. A crescer nele. Estabelecidos na nossa fé, na vossa fé, convictos daquilo que Jesus fez por vocês e, acima de tudo, de quem Jesus é. E Ele é o Filho de Deus, entre tantas outras coisas, e cheios de gratidão no vosso coração. Cheios de gratidão por aquilo que Deus fez em vocês, por aquilo que Deus faz em vocês e por aquilo que Deus vai fazer na vossa vida também. Então não limites a tua caminhada cristã ao momento em que aceitas Cristo ou aceitas seguir a Cristo, porque o que Ele deseja é que tu possas viver em união com Ele, crescendo nele. E isto é fantástico. Em segundo lugar, saber aquilo que Deus deseja leva-nos a saber o que isso implica. Ok? Ter este conhecimento de quem Deus é, ou daquilo que Ele deseja, neste caso, para nós ou de nós, implica alguma coisa. Capítulo 1, versículo 9. Voltamos lá a este texto. Diz então o seguinte: pedimos a Deus que vos dê o pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, que vos diga o que Ele deseja, concedendo-vos toda a sabedoria e entendimento que vem do seu Espírito. Ou seja, e o Espírito Santo vos vai ajudar a entender o que aquilo que Deus deseja implica na vossa vida. Deixem-me-vos dar um exemplo. Eu, quando comecei a namorar com a Eva, eu comecei a oferecer algumas coisas. Claro, eu estava num processo de conquistá-la, como vocês e muitos, se calhar, que me estão a ouvir, devem entender muito bem. Então pensem lá qual é que terá sido aquela prenda básica, ou neste caso, oferta básica que eu lhe dei. Escrevam lá nos comentários. Vê se alguém adivinha. Flores. Não é? Flores. É básico. E agora, dentro dos vários tipos de flores, pensem que flores é que eu lhe ofereci. Lá está. Rosas vermelhas. Então foram algumas vezes que eu ofereci
rosas vermelhas à Eva. Agora, passado algumas vezes, não sei quantas, de eu lhe ter oferecido rosas vermelhas, a Eva, muito doce, meiga, assim, uma fofura de pessoa. Aquilo que ela fez foi dizer-me assim, olha, amor, pá, eu aprecio imenso o teu gesto, admiro, a sério, és um querido, está é mal. Não, rosas vermelhas, não, mas tu também não sabias, tu não tens culpa. Ela foi mesmo fofa, né? Mesmo querida. Tu não sabias, mas eu não gosto de rosas vermelhas. Eu gosto de rosas brancas. E essas sim, eu gosto. Então, eu não estou a dizer, e honestamente, eu não sei se ela hoje já gosta de rosas vermelhas. Agora, há não sei quantos anos atrás, ela não gostava de rosas vermelhas, gosta de rosas brancas. E nós sabemos como é que és. Pá, as nossas mulheres são extraordinárias. Elas gostam de uma coisa hoje, mas amanhã já não gostam e daqui a um mês já voltam a gostar daquilo que deixaram de gostar hoje e daqui a um ano elas voltam a gostar daquilo que tinham dito que não gostavam, mas afinal já gostam e já está um grande nó no cérebro, certo? Mas nós homens, maridos, namorados, estamos aqui para conseguir fazer uma leitura, pá, fiel àquilo que é a maneira como o vosso cérebro funciona, que é absolutamente extraordinário, está bem? Mas pronto, voltando àquilo que interessa e dando este exemplo, saber que a Eva gosta mais de rosas brancas e continuar a oferecer-lhe rosas vermelhas seria sintoma de uma grande irresponsabilidade para com o conhecimento que eu agora tenho dela. Ok? E no nosso relacionamento com Deus é igual. No capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: quando morreram com Cristo, morreram para os princípios deste mundo. Porque é que vivem como se ainda pertencessem ao mundo? Ou seja, vocês viviam de uma determinada maneira antes de Cristo, mas com Cristo na vossa vida, pelo que Ele fez por vocês, as coisas mudaram, ok? As coisas tornaram-se diferentes. Então, se realmente isso aconteceu e se realmente é assim, o texto coloca essa pergunta: porquê é que então vivem, ou continuam a viver, como se ainda pertencessem ao mundo? Porque no vosso comportamento nada mudou. Capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, já que ressuscitaram com Cristo, ou seja, que nasceram para uma nova vida com Cristo, não um nascimento físico da nossa carne, mas um nascimento espiritual no nosso interior, é isso que o texto se refere, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Então vocês, porque têm Cristo na vossa vida, vocês não vão estar mais a olhar para aquilo que nada tem a ver com Deus, mas vocês decidem colocar os vossos olhos no céu, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que vos dá vida. Ouçam isto com atenção: saber aquilo que Deus deseja implica uma mudança de comportamento. Saber aquilo que Deus deseja implica uma mudança de comportamento. Aquilo que o pecado nos oferece já não nos pode satisfazer mais. Eu já não fico satisfeito com aquilo que o pecado me oferece, porque aquilo que o pecado me oferece, aquilo que o mundo me oferece, conduz-me à morte, mas aquilo que Cristo, que está em mim, me oferece, conduz-me à vida, e vida com abundância. Então, dar a Deus aquilo que eu sei que não lhe agrada é irresponsabilidade para com o conhecimento que eu agora tenho dele. E neste processo, tal como o texto diz lá no versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses, da carta aos Colossenses, fala-nos do Espírito Santo, e este é um elemento, uma pessoa fundamental na nossa vida para nos ajudar nesta caminhada. Porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria e entendimento para conhecermos isso, ou seja, o que Deus deseja, e sabermos que esse conhecimento implica uma mudança de comportamento, de escolhas na nossa vida. E é o Espírito Santo que nos ajuda também a aplicar aquilo que Deus deseja ao nosso dia-a-dia. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar em todo este processo. E então isto tudo leva-nos ao nosso terceiro ponto nesta manhã. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim: pedimos, e estamos a recapitular,
pedimos a Deus que vos dê o pleno conhecimento da sua vontade, ou seja, que vos diga aquilo que Ele deseja, concedendo-vos toda a sabedoria e entendimento que vem do seu Espírito e também dando-vos a conhecer aquilo que isso implica. E versículo 10, então desse modo poderão viver segundo a vontade do Senhor e fazer o que lhe agrada. Em terceiro lugar, saber o que isso gera em nós. Saber o que Ele deseja, o que isso implica e o que tudo isso gera em nós. E o capítulo 3, versículos 5 a 17, dá-nos a resposta. E nem é... basta ler. Eu vou falar alguma coisa, mas basta ler. É tão claro na Bíblia que basta simplesmente nós abrirmos bem os nossos olhos e lermos aquilo que lá está, porque é tão claro. Então diz assim o versículo 5. Façam morrer tudo o que pertence a este mundo. Ou seja, tudo aquilo que está em vocês ainda e que se mantém da vossa vida sem Cristo, arranquem isso da vossa vida. Não é fácil, mas o Espírito Santo, como eu já disse, está connosco para nos ajudar. Façam morrer isso. Que isso deixe de dominar a vossa vida. E que coisas são essas? A imoralidade sexual, a devassidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Essas coisas provocam o castigo de Deus sobre os que lhe desobedecem. Versículo 7. A vossa conduta era assim antigamente. Mas já não pode ser mais. Porquê? Por causa daquilo que Deus fez na vossa vida. A vossa conduta era assim antigamente, quando viviam para essas coisas. Ou seja, essas coisas que nós falamos e que a verdade, todos nós, sejamos cristãos ou não, nós sabemos o quanto isso afeta o nosso interior. A nossa mente. A nossa vida. O quanto todas essas coisas sabe bem no momento, mas corrói-nos por dentro. E acaba por nos ir matando aos poucos sem nós darmos conta de nada disso. Mas a vossa conduta era assim antigamente quando viviam para essas coisas. Mas Deus mostrou-vos um caminho maior. E diz o versículo 8. Porque vocês já não colocam mais os vossos olhos nessas coisas. E por isso deverão libertar-se de tudo isso. Libertem-se de tudo isso. E é interessante. Deus não está a dizer... Apesar de nós sabermos que Deus nos ajuda nesse processo de nos libertarmos disso, Ele não está a dizer que Ele vai libertar. Mas Ele coloca uma responsabilidade em nós, que é libertem-se disso. Assume responsabilidade sobre a tua vida espiritual e sobre a tua vida em geral. Toma boas decisões. Não leves a tua vida de forma leviana. Mas decide bem, constrói bem a tua vida, liberta-te disso. Há uma responsabilidade de tu fugires daquilo que antes te amarrava. E às vezes há uma tendência no ser humano de nós procurarmos, tal como o povo de Israel quando saiu do Egito, eles tinham saído da terra geográfica, física do Egito, mas o Egito continuava nos corações deles. Por isso é que tantas das vezes eles quiseram voltar. Mas teve que haver um grande esforço para isso não acontecer. Para quê? Para que um dia eles pudessem experimentar liberdade em Cristo. E nós precisamos de fugir para longe dessas coisas que antes nos dominavam e nos prendiam. Agora deverão libertar-se de tudo isso. De quê? Das atitudes de ira e de irritação, da malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da vossa boca. Não mintam uns aos outros, porque já são pessoas diferentes. Não mintam uns aos outros porque já são pessoas diferentes do que eram e deixaram-se dos velhos comportamentos. Lembra-se do segundo ponto, o que isso implica? Implica mudança de comportamento, implica mudança de vida. E quando nós percebemos o que Deus deseja e o que isso implica, e nós somos obedientes a isso, isso vai gerar em nós um novo comportamento. Uma nova vida. Então não mintam uns aos outros porque vocês agora são diferentes. Vocês deixaram os velhos comportamentos. E isto porquê? Versículo 10. Porque vocês foram renovados de acordo com a imagem do próprio Deus e criados por Ele para o conhecerem. Assim, não se voltará a pôr mais a questão de ser ou não ser judeu, de estar circuncidado ou não. E isto estamos a falar de aspectos de há milhares de anos atrás, naquela cultura específica. Ok, hoje se calhar as questões seriam e são
outras de ser ou não ser civilizado, estrangeiro, escravo ou livre, pois Cristo é tudo e está em todos. E o versículo 12 diz: uma vez que são o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele, a vossa conduta, a vossa maneira de viver, o vosso comportamento, diz a palavra de Deus, deve ser marcado por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Ajudem-se uns aos outros e se alguém tiver alguma razão de queixa contra o outro, deve perdoar-lhe. É isto. Eu acho que se a Bíblia diz, eu acho que faz sentido para a nossa vida. Deve perdoar-lhe, porque assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. Deixem-me tirar um momento para saborear a palavra de Deus. Acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. Uau! Reine nos vossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus vos chamou, para formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo viva nos vossos corações com toda a sua riqueza. Procurem instruir-se e animar-se uns aos outros com muita sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos inspirados, como já tivemos a fazer hoje, louvando a Deus de todo o coração. Tudo o que disserem ou fizerem, seja em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam, sejam gratos, tenham gratidão no vosso coração a Deus, Pai, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós e nos salvar. Ouçam, saber o que Deus deseja e pôr em prática o que isso implica, gera em nós vida nova em Cristo. Que Deus possa trazer entendimento e força para nós compreendermos essas coisas. E essa vida em Cristo irá produzir fruto. E eu acredito nisto de coração. O versículo 9 e 10 do capítulo 1, voltamos lá, que é o nosso texto base, diz o seguinte: pedimos a Deus que vos dê o pleno conhecimento da sua vontade, que vos mostre aquilo que Ele deseja. Estou a recapitular, estou a repetir, para nós gravarmos, concedendo-vos toda a sabedoria e entendimento que vem do seu Espírito, ou seja, e também sabemos o que isso implica, e desse modo poderão viver, ou será gerada em vocês uma nova vida, uma vida que agrada a Deus. E em quarto lugar, praticando sempre o bem. Ou seja, sabendo o que isso produz em nós. O nosso crescimento espiritual irá produzir fruto nas diversas áreas da nossa vida. Eu acredito nisto. Eu acredito que é impossível nós crescermos em Deus e não darmos fruto. É impossível, não dá. Se nós estamos a crescer em Deus, se nós estamos a crescer espiritualmente nele, a nossa vida vai naturalmente dar fruto. Não há como não dar. Seja em que área for, seja na nossa família, seja no nosso trabalho ou outra área qualquer da nossa vida, como nós podemos perceber, apenas para termos um cheirinho daquilo que a Bíblia nos fala relativamente a isto, no capítulo 3, versículos 18 e 22, diz o seguinte: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como convém, a quem crê no Senhor. E maridos, amem as vossas mulheres e não se irritem com elas. E as mulheres, é isso mesmo. E versículo 20, filhos, obedeçam em tudo aos vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. E pais, não irritem, este é dos textos na Bíblia que eu tenho mais dificuldade. E pais, não irritem os vossos filhos. Como assim? Às vezes é mais forte do que nós. Eu peco tanto aqui. Eu gosto tanto deles, mas é aquela coisa de brincar com eles, não é? Enfim, eu estou a brincar, mas a falar meio a sério. Às vezes é aquela... Mas diz, não irritem os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. E nós, como pais, não queremos desanimar os nossos filhos. Então, até nestes detalhes, às vezes pensamos que a Bíblia se calhar tem isto por brincadeira, mas nós precisamos levar até estes detalhes a sério, porque isto deve nos inspirar a termos um comportamento diferente. E versículo 22, escravos,
Estamos a falar daquela época, naquele tempo, ok? Infelizmente ainda hoje em dia, a nível da escravidão há muita coisa, mas há aqui um princípio que é isso que Paulo quer destacar. Escravos, obedeçam em tudo aos vossos senhores aqui na terra, não apenas quando eles vos estão a vigiar e só para lhes agradar, mas com um coração sincero e temente a Deus. E na continuação do texto diz que vocês possam servir os outros como se estivessem a servir o próprio Deus. Eu acho isto fantástico. A palavra de Deus inspira-me. Se vocês soubessem o gozo ou a alegria, espero que saibam, porque é sinal que abrimos a palavra durante a semana, a estudamos e deixamos que ela ganhe raiz no nosso coração. Mas o gozo que é nós prepararmos este alimento para trazer para nós. Quando nós cá chegamos, nós já fomos alimentados, isto já falou connosco. E leiam a palavra de Deus. Amem a palavra de Deus porque ela é absolutamente fantástica. Fantástica. Eu acredito que quando decidimos viver uma vida alinhada com Cristo, o nosso crescimento espiritual nele irá sempre produzir fruto, seja em que área for da nossa vida. E entender, ouçam isto, aquilo que Deus deseja, saber o que é que aquilo que Ele deseja implica alguma coisa em nós e que isso gera mudança de comportamento, ou seja, leva-nos a uma nova vida com Cristo e uma vida que produz fruto. Entender estas coisas leva-nos a uma outra dimensão do conhecimento de Deus. Ou seja, vai levar-nos a conhecer Deus de uma maneira mais íntima e pessoal, permitindo que a palavra de Deus seja o quê? O padrão das nossas escolhas e do nosso caráter. Entender isto vai nos levar a um conhecimento mais íntimo e pessoal com Deus, permitindo que a palavra dele seja o padrão das nossas escolhas e do nosso caráter. Como termina o versículo 10 do capítulo 1, nosso texto base, praticando sempre o bem e crescendo no conhecimento de Deus. Então, concluindo, para crescer em Cristo, e estamos a falar de crescimento espiritual, é fundamental nós sabermos, em primeiro lugar, o que Ele deseja, em segundo lugar, o que isso implica, terceiro, o que isso gera em nós, quarto, o que isso produz em nós e entendendo tudo isto, percebendo em quinto lugar, onde é que tudo isso nos leva. Onde é que tudo isso nos leva. E o ponto de partida do nosso crescimento espiritual em Cristo é a cruz. É a cruz. Onde Jesus, pelo grande amor que Ele tem por ti e por mim, Ele morreu. Ele deu a sua vida. Vocês sabem, é isto que o amor faz. E é isto que Deus deseja. E eu acredito e oro para que o Espírito Santo nos possa, a todos nós, ajudar a compreender isso, a sermos relembrados disso. É isso que Ele deseja, que tu o conheças, saibas o que Ele deseja e que Ele te ama. E este processo, este crescimento espiritual começa na cruz. Então eu gostava de criar aqui um momento para que tu tenhas a oportunidade de decidir aceitar Jesus no teu coração, de seguir Jesus todos os dias ou o resto dos dias da tua vida. A vida cristã, ouviste, e eu gostava de terminar mesmo com esta frase, a vida cristã não é fácil. É, no entanto, a caminhada mais bonita da vida. A vida cristã não é fácil. É, no entanto, a caminhada mais bonita da vida. Eu gostava de orar por ti nesta manhã. Eu gostava que tu que estás desse lado, se calhar estás a ouvir a palavra de Deus pela primeira vez. Eu não sei, não faço a mínima ideia, mas eu gostava de orar por ti. Enquanto eu estou a orar por ti, eu gostava que tu pudesses receber aquilo que eu vou dizer como se fossem as tuas próprias palavras e fazeres esta oração no teu coração, ou audivelmente, como tu quiseres. E eu acredito que hoje Deus quer trazer salvação à tua vida e muito provavelmente à tua casa também, sem dúvida. Eu creio nisso. Então eu gostava que pudéssemos fechar os nossos olhos apenas para nos concentrarmos
e pudéssemos orar a Deus. E faz esta oração no teu coração. Deus, eu quero agradecer o teu amor por nós e a tua palavra que é verdadeira, Deus. E eu quero orar por todos aqueles que estiveram a assistir e a escutar a tua palavra, a cantar estas músicas. Eu oro para que haja arrependimento nos seus corações, que tu possas, através do teu Espírito Santo, a tua palavra, abrir o entendimento e que eles possam conhecer-te e que eles possam entregar a sua vida a ti e perceber que o melhor desta vida é nós te conhecermos e nós te seguirmos de todo o nosso coração. Então eu oro por salvação, traz salvação às suas vidas, às suas casas e ajuda-nos, Deus, a olhar para ti e a caminhar com os nossos olhos colocados em ti sempre, todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos todas as coisas. Amém. Se tu fizeste esta oração, nós queremos te convidar a entrar em contacto connosco. Nós temos o maior prazer em conhecer-te, em responder-te, em ajudar-te neste início e nesta caminhada tão bonita que é a nossa caminhada com Jesus, como já referi. Então entre em contacto connosco através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, manda uma mensagem privada ou então entra em contacto através de e-mail igrejavidalisboa@gmail.com e certamente vai aparecer aqui em baixo neste momento as várias formas de nos contactares e vai ser com muita alegria. Mesmo, dizemos isto de coração, que nós queremos conhecer-te e ajudar-te em todo este início de caminhada com Jesus, está bem? Então Deus vos abençoe muito, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e partilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, que Deus vos possa mesmo abençoar. Por nós é tudo esta semana. Muito obrigada por se terem juntado a nós, muito obrigada por estarem presentes e fazerem a nossa casa crescer desta forma. Desejamos a todos uma ótima semana. Até para a semana!